Oi, gente, meu nome é Dana. Hoje quero compartilhar minha dor e ficaria feliz se você ouvisse minha história até o fim. É sobre como fui deixada sozinha com um filho nos braços. O fato é que o carreguei no meu ventre, mas não sou a sua verdadeira mãe. Sim, a história é complicada pra caramba, então vou começar do começo. Eu tinha 25 anos e aluguei um apartamento com a Lisa. Foi ótimo, porque ela era minha melhor amiga desde a faculdade, então éramos muito próximas. E as coisas ficaram mais legais ainda quando ela começou a namorar o meu segundo melhor amigo, o Jim. Eu o conheci quando comecei a praticar escaladas. Começamos juntos e viramos amigos quase que imediatamente. E agora ele vinha nos visitar com bastante frequência. Fiquei super feliz por poder passar o tempo com meus dois melhores amigos. Mas as coisas começaram a mudar quando o Jim e eu passamos a participar de diferentes competições de escalada. Estou falando sobre a nossa conexão. Era como se fôssemos mais do que simples amigos. Acho que era porque estávamos trabalhando juntos e éramos responsáveis pela vida um do outro. Essa tensão emocional nos afetou muito. Então, uma noite, quando estávamos acampados no local da competição, o Jim entrou na minha barraca. Nós conversamos até o amanhecer e o beijei. E ele correspondeu ao beijo. Então, percebemos que havíamos nos apaixonado um pelo outro, mas não sabíamos o que fazer, pois a Lisa era minha melhor amiga e eu não podia traí-la. Só que meus sentimentos pelo Jim eram muito fortes e queríamos viver aquele amor. Aí, decidimos esconder tudo da Lisa até descobrirmos uma forma de resolver aquele impasse. Foi difícil disfarçar, principalmente porque a Lisa e eu morávamos juntas, mas ao mesmo tempo, nossa amizade era um bom pretexto. Podíamos dizer que precisávamos treinar quando, na verdade, íamos namorar em uma cafeteria ou no cinema ou até mesmo na casa do Jim. Mas houve 1 ou 2 momentos em que quase fomos pegos. Um dia, estávamos no meu quarto quando ouvi a Lisa chegar em casa. Ela tinha saído mais cedo do trabalho. E o Jim teve que sair do apartamento pela escada de incêndio. Mas no fim das contas éramos alpinistas, então gostamos de correr mais esse risco. Claro, eu sentia um peso na consciência por estar traindo a minha melhor amiga, mas toda vez que eu ficava com o Jim, me esquecia de todos os problemas e me distraía com o amor que sentia por ele. E vivemos assim por quase 6 meses. Mas aí, uma coisa aconteceu que mudou nossas vidas por completo, e de forma bastante trágica. O verão estava chegando, e a Lisa sugeriu que passássemos as férias juntos. Ela queria muito ir para uma reserva florestal e passar uma semana em contato com a natureza. A ideia era boa, e pensamos que aquela seria a melhor semana das nossas vidas. Mas as coisas não saíram como planejado. O Jim não desgrudava da Lisa, e não conseguíamos uma oportunidade de ficarmos juntos. Aí um dia eu tive uma ideia. Havia uma pequena montanha perto de onde estávamos acampados. Nossos equipamentos de escalada estavam sempre conosco. Então sugeri praticarmos um pouquinho, esperando que a Lisa quisesse ficar no acampamento para que eu pudesse ficar a sós com Jim. Mas ela insistiu em nos acompanhar para que tentasse escalar também. Não dava para falar não, então fiquei bem aborrecida por ela ter ido com a gente. Fomos para a pedra, começamos a nos preparar e tomamos todas as medidas de segurança. A pedra era bem baixinha e não deveria oferecer perigo algum, nem mesmo para um alpinista iniciante. Começamos a escalar. O Jim foi primeiro, a Lisa o seguiu e eu fiquei por último. Mas de repente, a pedra na qual a Lisa estava se segurando soltou, ela escorregou e caiu. A corda de segurança deveria ter protegido a minha amiga da queda, mas alguma coisa deu errado e 1 segundo depois ela caiu no chão. Meu Deus, ficamos apavorados naquele momento. Desci rapidinho e verifiquei o estado da Lisa. O capacete protegeu a cabeça dela e as pernas estavam intactas, mas ela estava se contorcendo de dor e segurando a barriga. Tínhamos que levá-la urgentemente para o hospital. O Jim a carregou até o carro e corremos para o hospital mais próximo. Durante todo o trajeto, a Lisa ficou gemendo e dizendo que a barriga doía. Graças a Deus chegamos rápido e ela foi levada para a sala de exames. Quase enlouqueci durante a espera dos resultados. Eu estava tentando lembrar do momento em que verifiquei o equipamento dela. E a cada vez que repassava a cena, chegava a uma conclusão horrível. Fiquei tão irritada por ela ter ido com a gente que provavelmente não chequei o equipamento direito e deixei alguma coisa passar. E isso tinha causado consequências terríveis, pois agora a saúde da minha melhor amiga estava em risco. Pouco depois, o médico veio e nos deu uma notícia terrível. A Lisa estava grávida e tinha perdido o bebê por causa do impacto da queda. E o pior, os danos eram irreversíveis e ela provavelmente nunca mais conseguiria engravidar de novo. Foi uma tragédia terrível para todos nós. Mal conseguíamos falar.
Só ficamos sentados em casa, calados, olhando um para o outro, e cada um de nós estava arrasado por sentimentos horríveis. A Lisa e o Jim estavam sofrendo porque haviam perdido um bebê e agora não sabiam o que fazer. Já meus sentimentos eram um pouco mais complicados. Eu estava vivendo um inferno pessoal com meus próprios pensamentos. Sentia culpa por ter acabado com a vida da minha melhor amiga. Afinal, aquilo tudo tinha acontecido só porque eu quis ficar sozinha com o namorado dela. Mas, por outro lado, o amor que eu sentia pelo Jim estava me matando. O cara que dizia que me amava teria um filho com outra garota. Fiquei confusa, mas a vida tinha que continuar. Infelizmente, a Lisa caiu em depressão depois disso. E fiz de tudo para ajudar a minha best. Ela passava dias deitada no sofá, chorando. Eu tentava levá-la para passear um pouco, cozinhava coisas gostosas para ela comer, mostrava vídeos engraçados e até tentei fazer com que ela se abrisse comigo. Mas nada preenchia o vazio deixado pelo filho que ela tinha perdido. Porém, depois de um tempo, a Lisa quebrou o silêncio e disse que havia uma coisa que eu poderia fazer para deixá-la feliz. Ela e o Jim estavam planejando ter um filho havia meses, mas agora que não podia mais engravidar, só havia uma saída: uma barriga de aluguel, e me pediu para ser a mãe de aluguel para o filho dela. Para falar a verdade, entrei em pânico na hora. Eu não estava preparada para ser mãe do filho deles, principalmente porque ainda amava o Jim, mesmo tendo acabado de saber que eu era só uma aventura passageira para ele. Então, eu disse não. Mas de repente a Lisa ficou furiosa comigo. Os olhos dela emanavam uma energia maligna e senti como se ela fosse me queimar viva. Aí, gritou comigo e disse que sabia que o Jim estava de caso comigo e que tinha tolerado aquilo porque ficou com medo de perdê-lo. Ela queria dar um passo adiante no relacionamento deles com o filho, para que o seu namorado pudesse me esquecer para sempre. Deus do céu, eu queria abrir um buraco no chão e sumir de tanta vergonha. Ela sabia de tudo, o tempo todo. Aí, me deu um ultimato. Se eu não topasse ser a mãe de aluguel do filho dela, ela iria à polícia e diria que tudo não tinha sido um acidente, mas que eu tinha tramado tudo só pra ficar com o namorado dela. Provavelmente eu seria presa, então não tive escolha. Aí, após um mês de consultas médicas, diversas preparações e operações, engravidei. Aqueles 9 meses foram os mais difíceis da minha vida. Eu não imaginava que as grávidas sofriam tanto. Sentia enjoos, minhas costas doíam, não dormia direito e tinha mais um tanto de problemas. Além de tudo, meus hormônios faziam meu humor mudar como se fosse uma montanha-russa. Resumindo, fiquei insuportável. Mas não fui a única que sofreu durante esse período. Durante os 9 meses, o Jim ficou dividido entre ajudar a mim ou a Lisa. Ela ainda estava deprimida e ele tentava animá-la. Mas ao mesmo tempo, eu lhe delegava um monte de pequenas tarefas. E ele precisava de uma velocidade sobrenatural para dar conta de tudo. E não demorou para se cansar daquilo tudo e acabou me deixando sozinha. O problema é que meus sentimentos oscilavam muito. Meus hormônios me faziam acreditar que amava o Jim um dia e no outro eu o odiava com toda a minha força. Obviamente, ele já não aguentava mais tolerar nós duas e um dia disse que não estava preparado para aquela vida e queria se dedicar aos esportes. Então, saiu para escalar, em vez de assumir sua responsabilidade como pai. Essa atitude teve sérias consequências. A Lisa estava muito vulnerável e a partida do Jim a fez surtar. Ela ficou furiosa, gritou e revirou nosso apartamento de ponta cabeça. Até pensei que durante o surto de raiva ela poderia fazer algum mal a mim também. Então, me tranquei no banheiro e esperei a minha amiga se acalmar. Eu sentei lá e fiquei ouvindo o barulho terrível de pratos quebrados e de coisas caindo no chão. Quando saí, a vi sentada no chão, chorando no meio daquele caos todo. A paciência dela tinha acabado. A vida da minha amiga tinha sido destruída. 1 ano atrás, ela tinha uma melhor amiga, um namorado maravilhoso e a esperança de ter um filho. Mas aí, tirei tudo dela. A Lisa decidiu que não podia mais morar naquela cidade. Então arrumou suas coisas e foi para a casa dos pais para recomeçar tudo do zero. E não a culpo por isso. Esses tipos de provações que a vida traz são difíceis de passar. Tomara que ela consiga se reerguer e seguir com a sua vida. Mas isso não facilita as coisas para mim, porque no fim das contas, fiquei sozinha com um bebê na barriga. 1 mês depois, dei à luz um menino. Ele é tão lindo e tão inocente. Me tornei mãe. Agora, cuido dele e faço de tudo para vê-lo feliz. Felizmente, o Jim manda dinheiro para me ajudar a cuidar do meu filho, então não nos falta nada. Agora dou o meu melhor para essa criança, pois esse é o único jeito de pagar por ter acabado com a vida da Lisa.